Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte. Nesse dia 20 de novembro, segundo dia da semana. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, mas assim que acordar, não esqueça também de fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, percamos mais tempo. Vamos invocar mais o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar hoje ao nosso coração, amém? E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês lerem Ezequiel, capítulos 40, do 28 ao 41 ao 26. Tiago, capítulo 4. Salmo 118, do 19 ao 29. E Provérbios 28, 3 ao 5. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coraçãozinho aberto, com certeza Deus vai falar ao seu coração, amém? Louva-se a Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, eu tenho certeza que o Senhor tem falado nos vossos corações, podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário, quem não tem, pode ouvir e também compartilhar algumas pepitas, amém? Louva-se a Deus. Alimento diário, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Louva-se a Deus. Essas palavras, vida e edificação, foram desfrutadas do livro do Evangelho de João, graças ao Senhor, que é de Espírito e Vida. E o título geral é Não Desperdice Seu Tempo. Ouçam novamente. Não desperdice seu tempo. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado a Deus. E que nós também podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. E hoje, graças ao Senhor, começa a terceira semana, no livro. E o título é A Eternidade e o Tempo. Graças ao Senhor, a eternidade e o tempo. E ele tem a leitura bíblica, que vários versículos que já lemos, e ler coração também já lemos. Essa semana passada nós lemos bastante este versículo, que é Isaías 57, 15, parte A. Diz o seguinte: assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Aí ele diz: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Louva-se a Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor possa hoje, nesse momento, falar aos nossos corações, porque Ele habita tanto no céu como dentro de cada um de nós que já cremos. Amém? Louva-se a Deus. E o título de hoje é O Evangelho de João nos leva para o alto. Louva-se a Deus. Isso se refere em Apocalipse, né? Quando o nosso Senhor chama ele: vem aqui, suba para você ver essas coisas que vai acontecer. E ele diz o seguinte, o irmão, o título desta semana é A Eternidade e o Tempo. Por meio do Evangelho de João, Deus deseja levar-nos sobre as asas de águia para o alto, a fim de enxergarmos tudo conforme sua vontade, que é fazer todas as coisas ser o que? Encabeçada por Cristo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta semana também vai falar sobre o encabeçamento de Cristo, sobre todas as coisas. Por essa razão, Deus criou o tempo e cada segundo deve ser aproveitado para o cumprimento de sua vontade.
Veja só, sua vontade não é a nossa, é a de Deus. Não podemos permitir nem mesmo que coisas legítimas nos afastem da vontade de Deus. E a forma de evitarmos isso é o que? Enchendo-nos de Cristo, pela imersão na palavra. Então, amados irmãos, nós sabemos que tem muitas coisas ainda que tomam o lugar do Senhor. Coisas legítimas que tomam o lugar do Senhor. Mas os irmãos estão afirmando aqui, nos encorajando para nós não permitirmos, mesmo sendo coisas legítimas, nós não permitirmos que isso pode nos afastar de Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, estamos hoje nos preparando para a luta, a batalha de Armagedon, quando então o Senhor varrerá todas as coisas negativas para dentro do lago de fogo. Depois disso, reinaremos com Cristo e Ele por fim encabeçará todas as coisas. Então aqui é o encorajamento para cada um de nós prosseguir na vida de Deus. Nós vamos lutar sim do lado do nosso Senhor nessa guerra de Armagedon. Então, amados irmãos, amadas irmãs, por isso nós não podemos perder mais tempo hoje. E lembrando sempre que o objetivo do Evangelho de João é levar-nos para o alto. Lembre-se bem disso. Por isso, esse Evangelho é representado por uma águia, retratada o Senhor Jesus como Deus. João 1, vocês já leram bastante, né? O Evangelho de Mateus mostra Jesus como que o rei do reino dos céus, da linhagem de quem? De Davi, que veio à terra para estabelecer seu reino. Deus Pai o escolheu para reinar sobre todas as nações. Já o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como que servo. Ele se tornou homem e assumiu a forma de servo, mesmo sendo o próprio Deus, mas se tornou homem. Esse é o nosso Deus maravilhoso, sem genealogia, nem direitos trabalhistas para servir a Deus e ao homem. Veja só, servir a Deus e ao homem. Por que nós não damos tanto valor, muitas vezes, o que o Senhor tem feito por nós e faz? Depois, Jesus esteve aqui para servir a Deus e ao homem. Lembrando sempre que o Evangelho de Lucas mostra Jesus como um homem, criado de maneira diferente de todas as outras criaturas. A imagem e a semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26. Nós já lemos bastante, mas é bom reler novamente. Lembrando, amados, João fez questão de apresentar Jesus como o próprio Deus, porque no tempo dos apóstolos havia muita heresia entre o povo. Alguns diziam que Jesus não era o verdadeiro homem, verdadeiramente homem. Outros diziam que ele não era Deus, mas homem somente. Entretanto, João deixou claro que o Senhor Jesus é verdadeiramente homem, é homem e verdadeiramente Deus. Por isso, seu Evangelho leva-nos para o alto, sobre asas de água. Doravante, queremos ver as coisas olhando lá de cima, como a águia, não com a visão rasteira de formiga. Em outras palavras, queremos ver as coisas como Deus vê. Ele quer levar-nos para o alto, para vermos as coisas lá do alto. Conforme lembra, né, gente? Lá em Colossenses 3:1, vocês já leram, mas é bom ler novamente. Portanto, se foste recitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Outra coisa para nós, pensai nas coisas lá do alto. Nós das que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com quem? Com Cristo em Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, nós precisamos estar atentos que o Senhor está falando aos nossos corações. Por isso, logo no início, amados, do Evangelho de João, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Princípio, amado, nesse versículo, não significa o início do tempo da criação, ali de Gênesis, né? Mas diz respeito à eternidade. O Senhor, o próprio Deus é eterno. Na eternidade da palavra, o Filho de Deus já estava com o Pai. Cristo estava com Deus. Aqui está revelando que o Filho e o Pai coexistem na eternidade, que a palavra é Deus e o Filho é Deus. Esse Evangelho dissipa qualquer dúvida acerca da deidade de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, lembrando sempre,
Não fiquem mais em dúvida. O nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. E outro ponto aqui interessante, tudo que Deus criou tem como propósito cumprir sua vontade. Pronto. É comum os cristãos se perguntarem: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí em Efésios diz, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplástico, que é bom prazer, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Amados, esses versículos, amados, trazem-nos a luz a respeito da vontade de Deus, que para muitos ainda é um mistério. Contudo, ele nos revelou que sua vontade é colocar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, sob o encabeçamento de Cristo. Amados irmãos, mas irmãs, que permitimos a vontade de Deus cumprir-se em nós, primeiro em nós, viu gente? Somente desta maneira aproveitaremos o tempo que Deus nos deu. Então, a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, que os dias são maus, né? Então, vamos remir o tempo, gente. Vamos deixar o nosso Senhor trabalhar dentro do nosso ser, para que quando ele chegar naquele dia, nós estarmos todos prontinhos para guerrear na guerra de Armagedon. Amém? Louva-se a Deus. E para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho, graças ao Senhor, eu escrevi o seguinte: amados, Deus deseja nos levar sobre as asas de águia para o alto, a fim de enxergarmos tudo conforme a sua vontade. Pois não podemos deixar que as coisas, mesmo sendo legítimas, nos afaste da presença de Deus, Senhor Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, tem muitas coisas que são legítimas em nossas vidas. Essas coisas podem nos distrair e nós sairmos da presença do Senhor. Quando ela nos distrair, muitas vezes fazemos coisas que não agrada ao Senhor. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, vamos ser irmãos e irmãs que andam na presença do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor possa ganhar os nossos corações e que possamos, a cada momento, deixar esse Senhor maravilhoso reinar dentro do nosso ser. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim! Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs. Eu estava desfrutando dessa leitura e me lembrei deste hino que diz o seguinte, vocês já ouviram também. Dai-me a conhecer, Senhor, meu fim, qual a soma dos meus dias, tão lembrado da minha fragilidade, possa reconhecer, lembras? E tem um trechinho que diz, passar o homem com a sombra, vão indireta, amontoa tesouro e não sabem quem os levará. E eu, ó Senhor, te espero, Ele é a nossa verdadeira esperança. És a minha esperança. Amém, amados? Quando tiver um tempinho, desfrutam desse hino cheio de vida. Amém? Jesus é o Senhor.